paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, eu sou o pastor Damásio e mais uma vez quero compartilhar com você palavras reveladas na Bíblia sobre o futuro reino do nosso Rei Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Então nessa ocasião eu quero compartilhar com você algo que talvez você não tenha percebido nas suas leituras diárias, nas suas devocionais. Há um momento ali nos evangelhos em que os judeus tentaram entronizar Jesus como rei antes da hora. Você já reparou essa passagem? E eu também gostaria de compartilhar esse entendimento. Por que os judeus queriam que Jesus fosse entronizado naquela época como rei? Qual era a expectativa do povo judeu? Então vamos à leitura das palavras, a leitura dos textos bíblicos, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, se quiser acompanhar, em João, capítulo 6, verso 14 e 15. Lá no Evangelho de João ficou registrado que o povo que seguia Jesus, aquela multidão ali naquela localidade de Jerusalém, certa vez tentou fazer Jesus assumir o trono à força. Tentou exaltar Jesus como rei antes da hora. Quer ver isso? A palavra de Deus mostra. João capítulo 6, verso 14 e verso 15, eu vou ler com vocês. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aqui tem uma chave de entendimento importante. O sinal que Jesus tinha acabado de fazer é multiplicar um pequeno lanche, não é? 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão superior a 5.000 pessoas. Foi um milagre extraordinário. Eles viram, a multidão que estava lá no monte, viu Jesus multiplicar pães e peixes e alimentar a todos e ainda sobrar. Mediante algo tão fantástico, tão extraordinário que o Senhor Jesus fez, olhando para ele, a palavra de Deus diz que eles discerniram, que ele seria o profeta. Essa palavra dele ser o profeta está relacionada a uma promessa dada por Deus através de Moisés, que viria o profeta, semelhante a Moisés. Então, na mente daquele povo, Jesus era a esperança de um homem que era o profeta prometido e que tinha feito um milagre extraordinário. Logo, eles perceberam que Jesus também cumpria outras prerrogativas daquele que seria o Rei Messias. Ele cumpria as expectativas. Então a palavra de Deus diz assim no verso 15: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus, pelo espírito de entendimento, pelo espírito de conhecimento, sabia exatamente o que estava passando na cabeça daqueles judeus daquela época. Ele tinha discernimento de que estavam com o intuito, a vontade daquele povo, mediante tanto maravilhado daquele milagre, é que eles iriam arrebatar Jesus. Imagina, querido, iam colocar Jesus sobre os ombros e gritar: esse é o nosso rei, é o rei Messias, é o rei que havia de vir. Jesus, sabendo desta intenção, a palavra de Deus diz que ele fugiu, foi sozinho para o monte. Senão, ele teria sido tomado pela turba, para aquele aglomerado de judeus, e teriam feito uma passeata com ele, declarando que ele era o rei. Isso atrapalharia em muito, o processo que Jesus estava para viver, de ser o Cordeiro de Deus, de morrer na cruz, de pagar todo aquele preço que ele pagou para nos salvar. Então, é muito significativo entender por que os judeus esperavam que Jesus fosse o Rei Messias, já que de fato ele é o Rei Messias. Mas que tipo de expectativa tinha o povo judeu? O que foi gerado ao longo dos séculos, na esperança, desde o reinado do rei Davi, do rei de Salomão, que foi um reinado áureo, maravilhoso, até o tempo em que Jesus nasceu, os judeus estavam agora num declínio, tinham sido diminuídos, tinham voltado do cativeiro babilônico.
e agora estavam subjugados ao Império Romano, que trabalhava ali naquela região com mão pesada, que subjugava os judeus de maneira esmagadora. Imagina um povo oprimido, que só ouvia pelas palavras proféticas, né, na sinagoga aos sábados, que viria o rei Messias e que ele seria poderoso, um rei libertador. Muita gente não entende, porque os judeus, de certa forma, não conseguiram, né, aceitar Jesus na missão que ele teve de salvador das almas, pois eles tinham a expectativa de que Jesus seria o grande rei Messias, libertador, no sentido político, no sentido bélico. Ele tomaria, né, aquela turba, armaria aquele povo e tomaria a força, a independência do seu povo no meio do Império Romano. Essa era a expectativa do povo judeu. Por que isso é assim? Porque eles tinham ouvido muitas palavras proféticas. Vou mostrar a vocês uma que geraria no coração de qualquer povo oprimido, a esperança de um rei libertador. Está lá no Salmo 72, é o salmo atribuído a Salomão. Olha, é um salmo muito antigo, cerca de 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo. Mas esse salmo já gerava a expectativa de um grande rei libertador. Salmo 72, vou lê-lo do verso 1 até o verso 17. A palavra do Senhor diz assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo. Olha o apelo pela paz. Também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo. Salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Quem ouviu uma palavra como essa na sinagoga imaginava que viria um rei para libertar do opressor. Na ocasião, Roma. E a palavra do Senhor segue dizendo, verso 5, ele permanecerá enquanto existir o sol, alguém eterno, e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Verso 8, domine ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Percebam que a expectativa num rei para Israel não era apenas de um rei local ali, só sobre o povo judeu, mas principalmente um rei conquistador, um rei que teria um domínio amplo, teria um domínio sobre as outras nações também. A palavra profética diz, não é? Até aos confins da terra. Muito mais do que um rei local, eles aguardavam um rei soberano sobre povos, sobre nações. Verso 9. Curve-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó, seriam derrotados. Verso 10. Paguem-lhe tributo os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, lhe ofereçam presentes. Assim como a rainha de Sabá foi até Salomão, trazendo muitos presentes. A perspectiva é que esse rei Messias seria tão exaltado que todos os povos iriam afluir para lá, para Jerusalém, trazendo presentes. Verso 11. E todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações os sirvam. Olha a visão global desse texto. É uma visão mundial. Então, todo o judeu que ouvia essas palavras, né, proféticas na sinagoga, gerava na sua mente, no seu coração, a expectativa de quando viesse o rei Messias, ele viria para governar sobre toda a terra. Então, não era baixa a expectativa deles. Ao verem Jesus fazendo um milagre extraordinário atrás do outro, seu poder manifesto ali, não tiveram dúvida, ele é aquele que nós vamos entronizar como rei. Ele é o rei prometido, o profeta, né? Aquele que tem um poder semelhante a Elias, o profeta Elias do Antigo Testamento, que fez muitos sinais e milagres. Então, na mente e no coração dos judeus, Jesus cumpria esses pré-requisitos.
e iria estabelecer um tempo áureo dos judeus, do povo judaico, de Israel, sobre a terra. A palavra do Senhor diz ainda, no mesmo Salmo 72, verso 13, Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes, dos mais pobres. Redime a sua alma da opressão e da violência, e é precioso lhe é o sangue deles. Verso 15. Viverá e se lhe dará o ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Verso 16. Preste atenção nesse detalhe do verso 16. Haja na terra abundância de cereais, de alimento, que ondulem até o cimo dos montes. Uma figura de linguagem, uma hipérbole, um exagero, tanto alimento que chega a ondular nos mais altos montes, até a altura dos montes, acumular até a altura dos montes. O texto diz, verso 16, até a altura do cimo dos montes, seja a sua messe como o Líbano, um dos lugares mais férteis daquela época na antiguidade, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. É reino, é um rei poderoso, fantástico, e que traz essa prosperidade de gêneros, de alimento, de abundância. Então, quando os judeus viram Jesus multiplicar os pães e os peixes, logo se lembraram das muitas profecias de que o rei Messias traria um tempo áureo de prosperidade e poder, de subjugar os inimigos, de vencê-los todos, e também traria abundância de alimento. Comer aquele pão, aquele peixe do milagre, lembrava a eles que o Messias terá esse poder. Verso 17, para terminar o Salmo 72. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamam bem-aventurado. Amém, amados? Compreende que a expectativa deles não era sem fundamento, ainda que não era para acontecer naquele tempo, há 2000 anos atrás. O rei Messias vai cumprir toda essa palavra profética. O nosso Senhor tem poder para isso. Mas quando ele vai cumprir? Quando ele retornar em glória para dominar sobre toda a face da terra. Tanto é verdade que Jesus, depois de glorificado, de ressurgir dentre os mortos, antes de ascender aos céus, na presença dos seus discípulos, ele disse uma palavra, ele foi interrogado a respeito desse assunto, ele estava falando sobre o reino para eles antes de subir, e alguém lhe perguntou, porque a expectativa era verdadeira, se ainda haveria libertação e autonomia para o povo de Israel. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6. A palavra do Senhor diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Presta atenção na pergunta. E foram dos discípulos de Jesus, que tinham iluminação, que tinham entendimento de que Jesus era o Messias, o rei Messias. Mas eles esperavam que Jesus estabelecesse o reino naquela época, e esperavam que o povo judeu, oprimido por Roma, fosse finalmente liberto e vingado. Jesus não vai negar que ainda há de estabelecer a autonomia de Israel, mas ele vai dizer que isso está destinado para um tempo futuro. É o que está lá no verso seguinte, verso 7. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. É uma questão de tempo. Não que eles estivessem equivocados em esperar um rei libertador. Nosso rei Messias virá, ele virá poderoso do céu, vencerá e esmagará os seus inimigos, e então estabelecerá seu reino em Jerusalém. E o povo de Deus vai celebrar o seu rei Messias e vai ver que a palavra se cumpre. E haverá abundância de gêneros, prosperidade e um rei eterno reinando ali em Jerusalém. Que a graça do Senhor seja sobre você. Se você teve
uma iluminação a mais com esse vídeo, com essas passagens proféticas, que você vá formando na sua mente que tudo vai se cumprir. Jesus virá reinar sobre todos os povos da terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é o clamor da noiva e do Espírito. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Por favor, compartilhe esse vídeo com outros irmãos. Inscreva-se no nosso canal, porque o número de inscritos favorecerá o aumento da publicação dos vídeos. Então, glorificado seja o nome do Senhor através desse ministério, em nome de Jesus. Amém e amém.